quero que esse momento de reflexão se esfrie. Nós vamos continuar a exposição que estamos fazendo no livro de Malaquias, com o título da seguinte mensagem, ou com uma mensagem com o seguinte título: o valor que não damos ao reino. O valor que não damos ao reino. É muito adequado com a música que cantamos e que iremos cantar novamente no final. Diante disso, que valor, ou o quanto de valor damos para o reino, ou o valor maior que damos a outras coisas e não ao reino. Vamos ler o texto de Malaquias, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Esse texto é quase que autoexplicativo. Deus exortava o povo através do meu mensageiro. Meu mensageiro é a tradução da palavra Malaquias, que alguns questionam que não era um nome próprio, e sim uma expressão, o meu mensageiro. Mas não importa. O importante é que o Senhor é quem está falando isso para nós. O texto diz assim, Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça, com tais ofertas nas mãos. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Uau! Gente, isso é um oráculo.
Aliás, Malaquias expõe Deus, não é? Malaquias, Deus através de Malaquias expõe 6 oráculos aqui. Esse é o segundo. O primeiro fala do amor não compreendido. E o segundo fala de um culto hipócrita, que ele desvalorizado pelo povo, que deveria ser valorizado, isto sim. Oráculo é uma comunicação em primeira pessoa de Deus. É diferente da revelação como um todo, porque a revelação como um todo tem a ver com Deus inspirando os profetas para falarem para o povo, mas existem determinados momentos que o profeta diz assim: assim diz o Senhor. 2 pontos. O que vem a seguir é um oráculo, é uma comunicação do próprio Deus. E esse oráculo, ele não foi só para o tempo de Malaquias. Esse oráculo oráculos como esse, ou comunicações diretas como essa, foram expostas pelos profetas como um todo, em toda a história de Israel. Ou seja, não era só para o povo que estava ali no tempo de Malaquias, cerca de 433 antes de Cristo, mas para todos os povos, antes e com detalhe, e depois. Isso significa que esse oráculo é proferido para nós, para a nossa igreja, porque a nossa igreja que está aqui, é a Igreja Batista Vida Nova que está aqui. Eu disse agora há pouco que esse texto é quase autoexplicativo. Eu acho que os irmãos já entenderam um pouco dessa mensagem. Mas vamos dar uma melhorada em tudo isso, não melhorar o texto absolutamente, mas melhorar a nossa compreensão acerca desse texto. Deus já tinha falado em oráculos para o povo: eu sempre amei vocês. Se eu sou o pai, onde está a honra que mereço? Judá foi infiel e desonroso, você foi infiel e desonroso. Vocês cansam a mim com suas palavras. Voltem-se para mim e me voltarei para vocês. Vocês têm me roubado, vocês falam coisas terríveis contra mim. E esses são alguns dos oráculos de Deus, são algumas das manifestações diretas de Deus, são algumas comunicações diretas de Deus para esse povo. E queridos, é para mim, é para nós, é uma comunicação direta para mim e para você. Não tirem do seu radar sentimental a música que nós cantamos. Entrego tudo, dou tudo, não tenho lugar para mais nada. Foi o que nós cantamos. Esse ano é um ano de nós crescermos em fidelidade ao Senhor, mas muito mais do que um tema. Vivemos aí tempos de grandes friezas espirituais, tempos pós-modernos, frieza espiritual, talvez frieza que não tivesse no caso de estarmos debaixo de uma cultura como a cultura indiana, onde missionários são perseguidos. Irmãos nossos missionários estão na Índia hoje, sendo perseguidos, sendo obrigados a mudar a sua rede social, porque lá eles buscam pessoas, buscaram um pastor, porque acharam uma foto dele batizando uma pessoa, prenderam-no. Quem sabe se a gente vivesse numa cultura dessa, a gente valorizaria um pouquinho mais o reino? Mas não, nós vivemos tempos bons, tempos de falta de necessidade, nós não temos necessidade. Nós vivemos bem, estamos agasalhados, dormimos bem.
nos alimentamos. Vivemos tempos de frieza espiritual, estamos debaixo de uma cultura fria espiritual. Então, nós precisamos estar avaliando esse oráculo, esse debate. Estamos sendo alvos desse debate de Deus, desse peso, não é? Dessa comunicação direta de Deus. Frouxidão religiosa, é isso que vivemos. Tempo de muito cansaço, as pessoas estão muito cansadas. Deus está falando a nós hoje, a partir da causa da decadência ou causa da frouxidão religiosa e moral em Judá, ser o desrespeito pelas coisas do reino de Yahvé. Existia uma frouxidão espiritual, uma frouxidão moral na terra de Judá, pelo desrespeito que eles tinham às coisas do rei, às coisas do Deus Todo-Poderoso. E a gente percebe isso é mostrado através dessas duas afirmações, logo no começo do versículo. Ele afirma: o filho honra o pai, ou seja, o filho tem afeição para o pai, sabe? Em condições normais, nós temos uma afeição muito grande pelo nosso pai, sim ou não? O filho tem afeição pelo pai, o filho honra o pai. Essa é uma das expressões que ele usou, uma frase usada, uma afirmação. A outra afirmação: o servo respeita o seu senhor, o servo teme ao seu senhor. São duas afirmações importantes, que é importante para nós entendermos o que significa honra e o que significa respeito. Algumas versões colocam honra, respeito no lugar de honra e respeito no lugar de respeito, ou seja, não fazem diferença entre uma coisa e outra, algumas versões. Mas algumas versões dizem: o filho honra o pai, o servo respeita, teme o seu senhor. Honrar significa reconhecer o valor, significa reconhecer a dignidade, tratar com profundo respeito, consideração e lealdade, cumplicidade. Tudo isso existe na relação filho-pai. Sentimos assim em relação ao nosso pai. Sem dúvida nenhuma, não vou perguntar quem sente ou quem não sente. Temor significa atenção extrema. Olha só, atenção extrema em fazer o que a outra pessoa deseja, atenção extrema em fazer o que o Senhor deseja, um cumprimento rigoroso das obrigações, pontualidade, cautela, profunda reverência à magnitude de quem se tem temor. É importante a gente entender um pouco as palavras. Destrinchando um pouquinho essas palavras, quem sabe entra na nossa consciência para uma autoanálise um pouco melhor. E a partir dessas afirmações, ele faz duas perguntas, para duas afirmações, duas perguntas. A primeira: se eu sou seu pai, Deus falando para o povo, Deus falando para mim e para você, se eu sou seu pai, onde está minha honra? Onde está o profundo respeito, caracterizado pela vida, caracterizado pela lealdade, caracterizado pela cumplicidade? Se eu sou seu pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito, o temor para comigo? Onde está essa atenção extrema em fazer o que eu desejo? Eles não honravam a Deus como Pai, nem tinham temor a Deus como Senhor. Essas não eram as acusações. As acusações de Deus eram essas: eles não honravam a Deus como Pai, nem tinham temor
nem respeitavam a Deus como o Senhor, desprezavam oferecendo pão impuro sobre o altar, profanando-o. Vamos dar uma olhada em Levítico capítulo 24, só para a gente poder entender um pouquinho sobre o que Deus exigia ali em Levítico 24, versículos 5 a 9, que é a raiz de onde vinham as ordenanças acerca de tudo isso. Capítulo 24, do versículo 5 ao versículo 9, ele diz assim, abriram aí? Levítico 24? Importante acompanharmos, tá bom? Não só ouvirmos com os nossos ouvidos, mas olharmos com os nossos olhos. Pegue também da melhor farinha, e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e seus filhos, os quais comerão num lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Lugar santo era lugar separado, que exigia santidade, exigia seriedade, e o povo não fazia nada disso. Num lugar santo, separado, não estavam santos diante disto, e faziam isto de maneira relaxada. Pão significava comunhão entre o Criador e a humanidade. Eu não disse comunhão entre a humanidade e o Criador, eu disse comunhão entre o Criador e a comunidade. Eles não percebiam isso, eles não percebiam essa comunhão, quando muitas vezes nós não percebemos essa comunhão. Daqui a pouco a gente vai verificar melhor o que significa esse oferecimento em termos contemporâneos, esse oferecimento que desonrava ao Senhor, que profanava a mesa do Senhor, essa mesa que era colocada ali em ouro, sabe, com valor, com estima, com cuidado, com atenção, 6 pães de um lado, 6 pães de um outro, mostrando aí as 12 tribos de Israel, comunhão do Deus Criador com o seu povo, especialmente. O pão significava essa comunhão. Faziam isso com negligência ou mecanicidade, sem consciência, sem santidade. A palavra profanação não é uma palavra muito comum, mas ela significa sujar algo que é limpo. Aquele pão que era feito com farinha especialmente escolhida e especialmente construído pelos sacerdotes, pelos levitas, num lugar separado para isso e em santidade, era usado como se fosse um pão qualquer, como se fosse algo qualquer. Então eles profanavam quando sujavam alguma coisa que era limpo, quando eles tiravam a seriedade de algo que era sagrado. Veja, profanar significa tirar a seriedade, tirar a importância de algo que é sagrado, e não levar a sério algo sagrado. Ofereciam animais imperfeitos, cegos, coisa que Levítico capítulo 22 exortava-os a que não fizessem. Vire aí 2 páginas para trás, você vai ver o capítulo 22 de Levíticos, dizendo para nós do versículo 18 ao versículo 22 o seguinte: fale a Arão e a seus filhos,
e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho, de ovelhas ou de cabras, ou seja, o principal, o melhor. Porém, todo o que tiver com defeito, esse você não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito algum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, ou cheio de feridas na pele, vocês não o devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então isso era o que Deus requeria deles, e eles estavam fazendo ao contrário de tudo isso. Eles ofereciam carniça, animal praticamente morto, ofereciam ao Senhor, profanavam o altar, profanavam o pão, davam pouca importância a essa relação Deus-homem, Deus-seu povo. Da mesma forma, como Caim foi rejeitado porque ofertou ao Senhor, mas ofertou uma oferta indigna, com mágoa, com ódio no coração, e Deus aceitou o de Abel. Da mesma forma como os sacerdotes, filhos de Eli, Hofni e Finéias, que profanavam o altar, pegavam o melhor do panelão de carne, adulterava com as mulheres, aproveitavam-se da sua condição de líderes para profanar, ou seja, faziam com pouca santidade ou com nenhuma santidade alguma coisa que deveria ser feito no lugar santo. Deus os matou, eles morreram, eles profanaram o culto. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 4. Mas também estava mostrando o que estava acontecendo na realidade por trás de toda a religiosidade, uma prática da religião sem ter um relacionamento pessoal com Deus. É isso que eles estavam demonstrando. Eles praticavam a religião, mas sem um relacionamento pessoal com Deus. Entregavam uma oferta, mas sem estar em condições, como Deus exigia, de entregar aquela oferta. Se esqueciam de que Deus não está preocupado com a oferta. Ele já disse isso em Isaías no capítulo 1. Eu tenho nojo do sacrifício de vocês. Eles me fazem vomitar. Um povo que se dizia de Deus, mas sem fidelidade à palavra, sem fidelidade às escrituras, sem fidelidade às obras e às regras e às doutrinas que Deus expunha ou inspirava para que eles seguissem. Eles tinham se corrompido doutrinária e moralmente. Eles faziam o contrário do que as escrituras ensinavam. A teologia estava divorciada da vida. Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 1. Vamos tentar olhar um pouco disso ali no capítulo 1 de Isaías. Ali do versículo 10 ao versículo 14, Isaías capítulo 1, versículo 10 a 14, quando ele diz assim, ele condena o culto hipócrita,
E esse culto hipócrita é condenado, como diz a Nova Almeida atualizada no seu título, príncipes de Sodoma. Sodoma era a marca da corrupção, da deterioração humana, e chamava o povo de Deus de príncipes de Sodoma. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e das gorduras de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. Incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação da assembleia. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Era o que Deus dizia através de Isaías, 740 anos antes de Cristo, e 430 anos, ou seja, 300 anos depois de Isaías, Deus estava falando a mesma coisa para o povo. Por que não está falando para nós hoje? Essa condição só muda de endereço e de tempo. Aqui no povo, ali onde é a Palestina hoje, o homem é o mesmo hoje, 2.500 anos, 2.700 anos depois, num lugar completamente diferente, no Ocidente, no Brasil. Então, essa prática da religião, sem ter um relacionamento pessoal com Deus, gente, Deus exige vidas convertidas, não vidas religiosas. Deus se importa com conversão, não com religião. Deus se importa com conversão, não com atividades religiosas. Evidenciavam com isso uma dureza de coração, quando eles falavam: em que nós não te amamos, como nós não te amamos, ou como nós não te respeitamos, ou como nós não te honramos. Ou seja, eles estavam tão longe, que estavam duros de coração, eles não estavam entendendo nada. Quando muitas vezes nós, pela falta de contato com as Escrituras, com a palavra, com a falta de relacionamento pessoal com Deus, nós vamos ficando cada vez mais duros, com a consciência cada vez mais, como diziam os antigos, com o coração, com a consciência cada vez mais empedernida, dura, cabeça dura. Já ouviram essa expressão? Você não entende nada, cabeça dura. Eles não estavam entendendo nada. Deus estava sendo tão explícito com eles, e eles falavam: mas como assim? Como assim? Por que é que nós não estamos te honrando? Por que nós estamos te desprezando? Em que nós estamos profanando o seu altar? Lá naquele texto de Isaías, quando nós lemos, logo no versículo 3, ele fala: o boi conhece o seu dono, mas vocês não conhecem a minha palavra, vocês não conhecem o seu Deus. Interessante. Nesses tempos de frieza espiritual, gente, a gente vive essa ênfase. Nós precisamos ficar espertos em relação a isso. Nós não podemos errar pelo nosso coração duro, pela nossa cabeça dura. Nós não podemos errar por falta de relacionamento pessoal com Deus. Discernimento precisamos ter.
Gente, essa palavra é para mim, eu não estou falando para você, apontando para você. 3 apontando para mim, ó. Eu estou consciente disso. Talvez muito da minha indignação, às vezes, é contra mim mesmo. A vida do adorador, ela vem antes da adoração. A vida do adorador não é no momento que cantamos só. Também é, porque adoramos a Deus cantando. Mas adoramos a Deus vivendo. Eles praticavam a religião, mas não adoravam na essência. E Jesus já tinha nos ensinado, já falamos tanto, que o Pai deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. – 430 anos antes de Cristo, isso já era ensinado por Deus através de Malaquias. 740 anos antes de Cristo, já era ensinado por Deus através de Isaías. Isso já era ensinado por Deus através de Moisés. Deus não busca adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus não aceitar nossa vida, essa palavra é do pastor Hernandes Dias Lopes, se Deus não aceitar nossa vida, Ele também não aceitará a nossa oferta. A oferta, muitas vezes, revela a vida do ofertante. Pecamos contra Deus pela maneira como o cultuamos, irreverentemente, superficialmente e leviandadamente, de maneira leviana. Assim diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Mas além de mostrar as afirmações, as perguntas, as acusações, mostrar o que estava acontecendo antes, ele mostra como podemos estar respeitando mais o homem do que o próprio Deus, que isto é o significado de profanar o templo, é respeitar mais o homem do que a Deus. Nós respeitamos mais o homem do que a Deus de determinadas maneiras aí. Quando ele diz lá no versículo 8 e o versículo 9, quando ele diz assim, ora, pouco antes, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Essa palavra é tão esclarecedora. Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele, o governador, será favorável a vocês? Vamos tentar fazer umas aplicações práticas, e eu vou dizer para vocês que essa é a parte mais difícil. Porque a parte mais fácil não é a gente olhar aquele povo e dizer, que povinho duro de coração, hein? Mas é olhar para nós e dizer como nós somos duros de coração, e como nós merecemos esse oráculo, como nós merecemos essa reprimenda. O que Deus faz aqui é expor a hipocrisia humana. Nós temos medo de falhar com o chefe, com o cliente, com o juiz ou com o político, mas não nos importamos em falhar com o Rei dos Reis. Não é mesmo? Pense nisso. Se nós chegássemos, tem duas frases aqui na mesma ênfase. Se nós chegássemos ao nosso trabalho com o mesmo atraso e desatenção com que chegamos ao culto, seríamos demitidos. Sim ou não? Gente, é isso que Deus está falando em Malaquias. Vocês desprezam as coisas do reino. Ou se não, se você marcasse com o seu chefe às 19 horas e chegasse às 19h40 toda semana, o que aconteceria?
você seria demitido sem dúvida nenhuma. Por que no culto a gente acha normal chegar no final do louvor? Não precisa chegar às 8, às 9, às 6, às 6:30. Não precisa. Deus aceita tudo. Se tratássemos nossos clientes com a mesma falta de compromisso que tratamos nosso ministério, muitas vezes, estaríamos falidos. Veja, Deus está nos mostrando, através dessa palavra, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Por que oferecemos aos homens o nosso melhor e a Deus o resto, o nosso resto? Quer ver uma prova disso? Faça um balanço. Como é que está o teu tempo com Deus? Quantas horas tem o teu dia? Como está o teu tempo com Deus? E como está o teu tempo com você mesmo, com a sua profissão, com o seu trabalho? Por que oferecemos aos homens o nosso melhor? E aos homens, não necessariamente na segunda pessoa ou na terceira pessoa, mas na primeira pessoa, o compromisso com você, homem, com você, mulher. Como é que está o teu compromisso com você mesmo em relação ao compromisso com Deus? Geralmente a nossa cultura é, primeiro eu, depois vamos ver o que dá. Como ou com que energia nos aplicamos às coisas do reino? Geralmente assim, com as coisas de Deus e do reino, a gente já está cansado, já é tempo de dormir, ou senão nós não temos tempo suficiente para tomar um café e chegar no horário no trabalho. Na frente do patrão na empresa, a gente anda direito porque tem medo de desemprego. Por que na presença de Deus a gente relaxa? Veja, são algumas perguntas bem interessantes. Aqui, nas minhas pesquisas, olhando esse texto, na frente do patrão, na empresa, a gente anda direito porque tem medo do desemprego. Por que na presença de Deus a gente relaxa? Tratamos o Criador com menos respeito do que o supervisor do nosso trabalho. Muitas vezes. Gente, nós damos para Deus o resto do nosso dia, no entanto, passamos 3 horas no feed das redes sociais. Em média. E quando sobram 2 minutos, aí tem uma expressão feia que eu achei interessante, não é minha, não é? Expressão feia nunca é nossa, né? Sempre dos outros. Quando sobram 2 minutos, antes de babar no travesseiro, dizemos: Senhor, obrigado por hoje, amém. Coisa, gente. Mas tem uma boa notícia. Que bom. Uau. Ainda bem. Tem uma boa notícia. Deus não nos trata como nós o tratamos. Na cruz, Deus não nos deu o resto. Deus não nos trata como nós o tratamos, porque na cruz Ele não nos deu o resto, Ele deu o principal dele, Ele deu o mais importante dele. Ele não deu um anjo estagiário para se aproximar de nós, Ele deu o seu melhor, o seu único filho.
A graça de Deus nos salva de graça, mas ela não é barata. A graça não é barata. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que foi morto por Hitler em 1945, escreveu que a graça é cara, a graça não é barata. A graça que nos atingiu e que nos atinge foi expressa na cruz com sangue, e não de um homem qualquer, do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo Jesus. Ela não nos dá o direito de sermos desleixados. Eu quero concluir com uma história real, história de David Livingstone. É um missionário sueco que evangelizou no século XVIII a África. Para entendermos o que é excelência para Deus, precisamos olhar para a história real de um homem chamado David Livingstone, um famoso missionário e explorador escocês do século XIX. Ele diz assim, olha, Livingstone abandonou o conforto da Europa e passou mais de 30 anos no coração da África continental, que na época era um território perigoso e inexplorado. Ele enfrentou a malária dezenas de vezes, foi atacado por um leão que quebrou seu braço, andou milhares de quilômetros a pé, atravessando pântanos e florestas, tudo por um único motivo: levar o amor de Jesus a tribos que nunca tinham falado de Deus. Ele não deu a Deus o seu tempo livre, ou as suas sobras, ele deu a sua juventude, a sua saúde e a sua inteligência. No final da sua vida, já muito idoso, doente e debilitado, as autoridades britânicas e a rainha da Inglaterra imploraram para que ele voltasse para casa para viver no luxo e receber honras de herói nacional. Sabe o que ele respondeu? Eu nunca fiz um sacrifício por Deus. Sacrifício é o que ele fez por mim na cruz. Eu apenas devolvo o que é dele. Isso é real, isso é história, não é história criada não, isso é real. Em 1º de maio de 1873, Livingstone foi encontrado morto na sua cabana na atual Zâmbia. Ele morreu de joelhos ao lado da sua cama, orando pela África. Falam que orando pela África porque ele sempre fazia isso. Os líderes das tribos africanas locais, que passaram a amar a Jesus por causa do testemunho dele, decidiram enviar o corpo de Livingstone de volta para a Inglaterra, para que ele fosse enterrado com honras na abadia de Westminster. Mas antes de preparar o corpo, os africanos fizeram algo extraordinário que chocou os britânicos. Certamente vai chocar você também. Eles pegaram uma faca, abriram o peito de Livingstone, retiraram o seu coração e o enterraram sobre uma grande árvore na África. Os africanos enviaram uma carta à Inglaterra dizendo: vocês podem ficar com o corpo dele, mas o coração de David Livingstone pertence à África, porque foi aqui que ele se gastou por amor. O final aqui é um apelo para mim, um apelo para nós. Querida igreja, David Livingstone deu seu coração a Deus, e a sobra dele, e a obra dele. Ele gastou a sua vida inteira no altar. Agora, olhe para nós hoje. Nós não precisamos morrer em uma floresta na África, mas Deus está perguntando: onde está o nosso coração? Nós temos dado a Deus apenas a carcaça, o corpo cansado no banco da igreja, ou estamos entregando o nosso coração por inteiro? Deus não aceita os restos do nosso tempo ou os restos do nosso amor. Ele quer o seu melhor, Ele quer o nosso melhor. Para fechar, Deuteronômio 15, 21 diz assim: porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Eu acho que nós podemos entregar mais.
Eu não sei você, eu respondo por mim. Eu acho que nós podemos entregar mais. Eu tenho certeza em relação a mim, em relação a nós, eu acho que nós podemos entregar mais. Porque Ele entregou tudo por nós. E nós entregamos tão pouco, ou tão limitadamente, em relação ao que Ele se entregou por nós. Eu pedi para o Leandro cantar novamente a canção que nós cantamos no início, antes da mensagem, porque isso vai consolidar, sem dúvida nenhuma, essa mensagem em Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 14. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nos faz pensar, a Tua palavra nos faz cair em nós mesmos e ver o quanto nós estamos longe de atender às Tuas expectativas, não só pelo que o Senhor exige de nós, mas pelo que o Senhor fez na cruz, pelo que o Senhor exige de nós a partir do que foi feito na cruz. Pai, perdoa-nos quando nós entregamos tão pouco, e quando entregamos, muitas vezes, não é o nosso melhor, não é o nosso tempo melhor, não é a nossa inteligência melhor, não é a nossa energia melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não oferecer algo imundo ao que o Senhor exige que seja santo ao Senhor. Te pedimos, aviva o nosso coração, alerta o nosso coração, para que valorizemos o reino de verdade, não de palavras. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos